Agora com o tema Educação pela Paz e Espiritualidade, nós vamos dar início à próxima e última palestra desse evento. Clóvis Nunes, professor e projetista técnico, parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor e conferencista internacional, especialista em transcomunicação instrumental, autor de conferências proferidas na maioria dos estados brasileiros e no exterior: Alemanha, França, Espanha, Suíça, Itália, Bélgica, Índia, Japão, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, dentre outros. Concedeu já mais de 1.200 entrevistas sobre paranormalidade e assuntos relacionados com a evolução do homem e sobre a paz, em jornais, revistas e rádios do Brasil e exterior. Autor de livros como Transcomunicação e Construindo a Paz, entre outros, que nós vimos lá embaixo na livraria, né? Idealizador e coordenador da ONG Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência. Autor do projeto Paz pela Paz, que contém 21 ações práticas em favor da paz. Entre essas ações, destaca-se o projeto Educação pela Paz nas escolas e a Grande Caminhada pela Paz de Feira de Santana, Bahia, que reúne anualmente cerca de 100 mil pessoas e que hoje se expande por várias cidades e estados do Brasil. Com vocês estão Clóvis Nunes. Depois nós vamos ter mais Nando Cordel, viu, gente? Antes do encerramento. Então, Clóvis Nunes. Senhoras e senhores, internautas da TV FEB, Canal 6, Paz pela Paz. A paz ainda é um tema sem potência no mundo. Ela não tem força de reconhecimento, nem social, nem institucional, nem governamental. A paz ainda é um subproduto desconsiderado pela maioria das pessoas que vivem nesse planeta. Paradoxalmente, pode ser a maior necessidade do mundo e o maior desejo da humanidade, individual e coletivamente. Pouco sabemos sobre paz e necessitamos tanto dela. Sabemos pouco porque não nos deram a oportunidade de aprender sobre a paz. A paz ficou atrelada aos aspectos religiosos e se agregou a paz a uma condição mais espiritual. No ano 2000, a Unesco reuniu os prêmios Nobel da Paz e de outras áreas, e depois de uma decisão extraordinária para que a paz se manifestasse de uma maneira mais segurada no mundo, instituíram o ano 2000 como Ano Internacional da Cultura de Paz. No final do ano, no mês de dezembro, a Unesco marcou uma reunião emergencial, porque os resultados foram tão preeminentes, foram coisas tão maravilhosas que surgiram depois dessa ideia, em um planeta sem paz, que eles decidiram fazer a década internacional da cultura de paz, que seria de 2000 a 2010. 180 países foram signatários, inclusive o Brasil. Passamos pela década da cultura de paz com o subtítulo Pelas Crianças do Mundo. Surgiram muitas ideias, muitos livros.
a palavra cultura de paz se popularizou um pouco. Não existia antes essa palavra. Embora ela tenha sido criada por um monge no Peru, no final dos anos 80. Quando as campanhas se desenvolvem pela paz, se confunde até hoje, mesmo depois de uma década de celebração de cultura de paz, se confunde com programas de combate ou enfrentamento da violência. Só evocamos a paz de maneira forte no mundo quando a violência nos impõe o seu arrazoado de degradações e horrores. Ficamos pensando que a paz um dia vai reinar na Terra. E temos a ideia equivocada que ela será trazida por um missionário, por alguém especial. A única paz possível é a paz construída. E ela não será construída por nenhum missionário. Eles já vieram e passaram. Deixaram úteis passagens. E a paz não se estabeleceu. O fato é que estamos numa hora difícil, de grandes conflitos, de estresse, onde o ser humano vive sobressaltado. Para retratar isso de uma maneira tão ostensiva, eu recordo-me aqui de um relato de duas amigas, professoras da universidade da minha cidade. Me contavam que saíram da universidade à noite e houve um pane de energia na rua ao lado, que elas tiveram que arrodear para apanhar o carro. De longe viram um vulto. E a outra disse: meu Deus, veio um homem nessa escuridão. A colega respondeu: será que está armado? Deve ser assaltante. Numa rua dessa, está procurando vítima. Foi chegando perto e ela disse: ele fez um movimento. Parece que botou a mão na calça. E a outra disse: é arma. A colega disse: corremos ou paramos? Voltamos? Ela disse: estamos de salto. Ela disse: gente, tira a sandália. Mas o homem foi ficando perto. Ela pegou a mão do outro e disse: olha o meu coração. Já estava palpitando forte, respirando alto. Uma disse para a outra: fique tranquila, graças a Deus, é um jumento. É hilário. Mas o ser humano chegou ao ponto de ter mais medo de outro ser humano do que de um animal. Nós nos sentimos ameaçados pelo outro em uma via que não tem luz. Somos a única espécie na Terra que mata o outro sem necessidade para sobreviver, dentro da própria espécie. Assistimos a violência espetacularizada no mundo. A espetacularização da violência se confunde com a banalização da violência. Há estados no Brasil que os programas de TV que espetacularizam a violência chegam a 26 horas por semana, contando as reprises. Muitos deles elegem políticos, promovem a cargos públicos os seus apresentadores. A violência
se infiltrou de tal forma no organismo social humano que ela produz efeitos colaterais danosos. Ela também se infiltrou no mundo das escolas, no universo e no ambiente escolar. A violência sempre esteve lá. Foi um fenômeno que estava na invisibilidade e depois se tornou visível, quando apareceram as crianças armadas na sala de aula levando armas dos seus pais. E aconteceram os primeiros massacres, como os tiros de Columbine, o Columbine, cujo documentário ganhou o Oscar. Depois disso se soube de mais de 80 massacres no mundo, quase 60 deles em escolas. O Brasil não ficou fora. Quando um ex-estudante da escola de Realengo, Vanderlei, com seu revólver 38 e outro 22, matou mais de 12 e feriu muitas adolescentes no Rio de Janeiro. Foram 15 dias de mídia. Ele teria sido um ex-estudante que sofreu bullying, violência psicológica, violência institucional e violência simbólica, que às vezes produz mais dores que a violência física. Mais difícil de curar. O corpo dele ficou como indigente por muitos dias, rejeitado e renegado. Mas ele deixou um pedido, que queria ser sepultado de branco, com uma característica peculiar das ideias islâmicas. Ele se vingava do mundo e foi fazer a justiça segundo o seu próprio imaginário agressivo, no meio ambiente onde ele foi molestado na vida. A época que ele sofreu as violências, ele pesava um pouco. Os relatos dizem que as crianças mais gordas, colegas, diziam, não me mate. Ele poupava os gordinhos que pareciam com ele. Mas quem não tinha um biotipo, ele atirava. Não fosse um policial armado que chegou rápido, ele teria matado muito mais. Todo mundo condenou. Mas ele também foi vítima da violência escolar. A violência na escola foi vista assim, com esses ataques. E hoje no Brasil, grande parte das escolas de capitais, como Fortaleza, Aracaju, outros estados maiores, só abrem quando chega um segurança armado na porta, ou quando a viatura da polícia garante a segurança. Já tem escola com policiais armados dentro da área, circulando. Enquanto os grandes educadores do mundo diziam e pregam que a escola deveria derrubar os muros para ter uma integração direta com a comunidade, os gestores da educação pública do Brasil e em outros países armam os seguranças para tomar conta do ambiente escolar. Um paradoxo incrível. O mais curioso é que existe um discurso de senso comum, equivocado, mal entendido, aonde jornalistas, executivos, empresários de uma forma geral, gestores, até educadores repetem, num chavão que tomou conta do país e do mundo. A esperança de transformação do mundo é a educação. O mundo não muda sem educação. Eu passei minha infância e juventude
e até os meus dias ouvindo isso. Mas nós perguntamos, que educação? Essa que nós temos aí não vai mudar o mundo. A educação vigente das escolas do mundo trouxeram o mundo aonde ele está. E o mundo está doente de violências. Nós somos um mundo armado de terroristas e de aterrorizados, o mundo do narcotráfico, o mundo do crime urbano, das mais variadas manifestações de violências. Somos uma humanidade sexólatra, que somente o ano passado mais de 1.100.000 crianças foram abusadas sexualmente por adultos, e boa parte deles familiares próximos. Somos uma sociedade alcoólatra, onde a bebida reina nas casas de milhares e milhares de pessoas. O consumo de álcool do planeta exorbita no final de semana. Já conseguimos aquela famosa propaganda de educação contra o fumo, mas não conseguimos ainda contra a bebida. As propagandas incentivam o álcool, que é droga, e o governo cobra um imposto pequeno, porque uma garrafa de cerveja devia custar R$30, uma dosezinha de cachaça 15, devia ser majorada de imposto, porque o governo facilita liberando as propagandas sem lei, e depois sobrecarrega as filas do SUS de enfisematosos e cardíacos, de lesados de câncer, e não tem médico nem saúde para tratar. Vítimas do álcool, que destrói famílias. Pior do que o cigarro, porque o cigarro mata a própria pessoa, ele sozinho, o álcool é a família toda, que adoece junto com o alcoólatra. E a gente tem um discurso de que beber socialmente não é nada demais. Essa mesma sociedade é uma sociedade armada, uma sociedade amedrontada, a sociedade adoecida de agressões, das mais variadas matizes. E nós vamos perceber que por trás dos impérios da violência, como citamos na palestra de ontem, por trás de todos esses fenômenos que degradam o gênero humano, estão homens e mulheres que passaram pelas escolas. Atrás das indústrias de armas estão físicos, engenheiros, químicos, que passaram pelas escolas. Por trás do crime legal do aborto estão médicos, paramédicos, enfermeiros, gestores hospitalares, todos passaram pelas escolas. Por trás da degradação do meio ambiente, da devastação da terra, estão os empresários executivos que passaram pelas escolas. E a pergunta é, se a educação muda o mundo, por que o mundo não está melhor? Porque essa educação que nós temos não mudará o mundo. Essa sociedade sintomatizada e doente de violências é a sociedade que as escolas do mundo ajudaram a consolidar.
Essa educação que conhecemos, na verdade, ela nem educa. Ela malmente instrui. Há uma diferença fundamental em educar e instruir. As duas palavras vêm do latim. Educação vem de educere. E instruir vem de instruire. Instruir quer dizer colocar para dentro, interiorizar, guardar, reter. Educere significa tirar de dentro, colocar para fora, exteriorizar, expor. É o oposto. O que as escolas fazem é encher a mente dos estudantes de informações. Não tira nada de dentro deles. Não existe valores humanos na educação. Não tem humanismo. Não tem cultura de paz. O que tem é muita instrução. Pouca educação. O desafio desse milênio é colocar a educação dentro das escolas, embora a palavra seja muito utilizada, de maneira polissêmica. A instrução forma técnicos, não forma seres humanos. A instrução trabalha o intelecto, enquanto a educação forma o caráter. As escolas não estão preocupadas com o caráter. Elas formam técnicos. Porque o modelo de escola que nós temos no mundo foi um modelo pensado pelos capitalistas, pelas forças desenvolvimentistas do capital financeiro da economia que move o mundo. O currículo oculto da escola é preparar o estudante para ele se transformar numa ferramenta para disputar o mercado de trabalho e ponto final. Isso é que está por trás dos estabelecimentos escolares do mundo. Eu pesquisei, o ano passado, as decisões curriculares da política educacional dos continentes da Terra. Da Oceania, a Europa, as Américas. Não teve mudanças humanísticas. Todas estão preocupadas com a excelência pedagógica para formar profissionais para o mercado de trabalho. Isso é competitivo. Quem compete, segrega, separa, afasta. As escolas estão na via de um processo que não chega a transformar o mundo. O ideal seria que a gente educasse instruindo, instruindo, educando. Instruísse educando. Mas as duas coisas não são feitas simultaneamente. Existe muita gente instruída sem educação nenhuma. E existe muita gente educada sem nenhuma instrução. Antigamente, os pais botavam o filho na escola para se educar. Ou então botavam para a Europa, dizia assim, meu filho teve uma boa educação, foi para a Europa. E às vezes voltava profundamente mal educado, arrogante, grosseiro. Recordo-me aqui da carta de um reitor da Universidade de Minas Gerais, do interior de Minas. 2 estudantes de direito entraram em conflito, um era negro e o outro branco. Terminou em pugilato, um agrediu o outro, saiu todo mundo arrebentado, o rosto cheio de macerações. O reitor ficou espantado, foi chamado às pressas, chamou os dois para a sala do seu gabinete, porque o reitor sabia que estava diante dos 2 melhores estudantes de direito dos últimos 30 anos que a universidade formou. Entrevistou o negro, ficou impressionado com ele, cheio de ódio. E foi entrevistar o branco. Ficou mais impressionado ainda. O branco destilava rejeições, racismo, uma carga de admoestação que o reitor ficou espantado.
Quando os 2 alunos saíram da sala, ele escreveu um artigo. Eu recebi e li o artigo. Ele dizia: que tipo de seres humanos as nossas universidades formam? Com certeza esses 2 jovens, as 2 melhores provas, as 2 melhores notas, os 2 melhores cérebros do curso de Direito dos últimos 20 anos dessa universidade onde eu dirijo, serão grandes advogados, mas péssimos seres humanos, racistas, rancorosos, odientos, intolerantes e violentos. As escolas não estão preocupadas em fazer seres humanos melhores, porque isso não entra no currículo. Embora o grande educador Erich Fromm, humanista, alertou sobre isso algumas décadas atrás, ninguém entendeu ainda. E o motivo de tudo isso? As escolas sofrem os efeitos colaterais do domínio da cultura de violência. Ela sempre esteve lá. Mesmo antes dos massacres tornarem visível o que estava na invisibilidade. A cultura de violência está na escola, na construção do seu currículo, na estrutura pedagógica do ensino. Ela nasce desde a universidade, que tem a fragmentação do conhecimento e a separatividade do saber. Enquanto a ciência prega hoje, com um domínio evolutivo que tudo é um, que todas as coisas têm a ver com todas as coisas, as escolas continuam separando o saber, fragmentando o conhecimento. Se você vai na universidade, quem estuda engenharia não dialoga com quem faz direito, quem faz medicina não conversa com quem faz história, quem estuda enfermagem não tem diálogo com pedagogia. Até os modos são separados, que é para ninguém se encontrar. Conversando isso com um amigo meu, que era advogado, ele disse: isso não importa muito não, Clóvis Nunes. Cada um na sua. Depois ele se formou, 2 anos depois ele passou no concurso, foi ser delegado. E ele tinha uma irmã que fazia psicologia, que ele brincava demais com a irmã. Ele usava um ditado que ele aprendeu e dizia: a psicologia é uma coisa tal, uma coisa qual, que sem a tal e sem a qual você fica tal e qual. A irmã se chateava muito. Mas um belo dia, como delegado, ele viu um garoto de 16 anos sentado na frente dele, que cortou a garganta da própria mãe. Ele não sabia o que fazer. Como delegado, ele não sabia o que fazer. Ele me ligou e disse: sabe aquelas críticas da psicologia? Nunca mais farei. Eu não sabia nada sobre ser humano. E estava diante de um ato humano impossível de ser compreendido. O homem é um complexo biopsicossócio-espiritual, ambiental e cósmico. Não tem como estudar o complexo humano com a separatividade do saber, muito menos com a fragmentação do conhecimento. Isso já é violência. Já é o afastamento da percepção de unidade das coisas. É a contramão de como funciona a natureza. A cultura de violência está dentro da escola também, na estrutura do saber. Todos nós aqui sentados, para passarmos de ano, chegar onde chegamos, receber os nossos diplomas, e ainda é até hoje, assim fazem com os nossos filhos, nós somos obrigados a estudar todas as guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Ameaça, Terceira Guerra da Secessão, Guerra de Canudos, Guerra de Guararapes, Guerra de Canudos e Guerra do Paraguai, tome-lhe guerra. As escolas nunca ensinaram 1 hora de aula sequer sobre paz. Não é importante. Se não acertássemos as guerras, nós não passaríamos de ano. Nunca estudamos nem os acordos de paz que neutralizaram as guerras. Os heróis das nossas escolas, que a gente reverencia, quem são eles? Todos guerreiros matadores. Homens e mulheres envolvidos em conflitos revolucionários.
A gente estudou Duque de Caxias. E quando eu estudei Duque de Caxias, além de patrono do Exército Brasileiro, eu aprendi que ele tinha um título de pacificador. Cheguei no Paraguai, ainda novinho nesse assunto de paz, encontrei um antropólogo, sociólogo, professor da universidade. Conversa para cá, conversa para lá, fomos falar de Itaipu e falei de Duque de Caxias, disse, não me fale no nome desse assassino. Eu disse, mas como? Ele disse, Duque de Caxias e o Conde D, esposo da princesa Isabel, eram perversos e cruéis assassinos. Exterminou a população masculina do Paraguai. Eles ordenavam às tropas que atravessasse a mulher grávida com a baioneta para não sobrar o bebê. E segundo ele, até hoje, a população paraguaia masculina não recuperou a sua quantitativação em relação às mulheres. Duque de Caxias matou negros no Maranhão. Mas por que ele é nosso herói? Porque a cultura de violência estabelece que a história seja contada pelo vencedor. Os heróis internacionais e os nacionais. Nós referenciamos Mendes Sá, que foi herói do desbravamento nacional, o maior matador de índio que as Américas já viram. Eu conheci, no dia que fui dar uma entrevista no programa do Jô Soares, um cacique da tribo Terena, Jorge Terena. Demos entrevista no mesmo dia. Saímos juntos. Ficamos no hall do hotel. O dia amanheceu e a gente conversando. Tomamos o café da manhã e fomos para o aeroporto. O Jorge Terena era um homem extraordinário. Era o cacique da tribo. E quando era jovem, que viu que tinha a expoliação do branco sobre eles, ele chamou um homem branco e disse, o que é que eu faço para ser um cacique branco? O homem branco disse, entre a gente não tem cacique, mas tem um cargo lá que as pessoas te respeitam. Se você fizer doutorado. Ele disse, tem alguma coisa além do doutorado? Ele disse, tem pós-doutorado. Ele saiu da tribo com 16 anos, foi estudar, fez universidade, fez antropologia cultural para entender, que foi a área que ele achou que mais entenderia de gente, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior, e depois foi morar na tribo. Aprendeu a falar 4 idiomas. E ele me disse, Clóvis Nunes, Mendes Sá, que tem até escolas no Brasil com o nome dele, matou tanto índio que ninguém sabe. Ele achou uma carta na Torre do Tombo, em Portugal. Uma carta de Mendes Sá, Sua Majestade o Rei. E ele contava com bravata, dizendo que matou tanto selvagem, que é assim que ele se referia aos índios. Ele botava as canoas perto da praia, os homens todos com a arma deitado. Atraía os índios para a praia. Quando os índios chegavam, mulheres e crianças procurando os seus pares que estavam desaparecidos, ele enfileirava os corpos dos índios na praia. Os índios se assombravam quando via centenas de corpos, eles ajoelhavam. Eles saíam da canoa, miravam na cabeça e matavam. Era a técnica de Mendes Sá e aumentava o volume. Ele é herói brasileiro. E os heróis internacionais que a gente teve que estudar, todos eles. Napoleão Bonaparte, isso era Bonaparte que matava. Alexandre o Grande, grande matador. E os Césares antigos de Roma, que a gente teve que estudar, todos eles psicopatas, sanguinários, invasores, saqueadores e guerreiros que matavam, dominavam e espoliavam. Incrível. As escolas nunca estudaram os pacifistas. Professores e alunos não sabem quem foi Albert Schweitzer. Não sabe quem foi Steve Biko. Não sabe quem foi Mahatma Gandhi. Não conhece os pacifistas. As escolas não estudam Francisco de Assis. Não estudam Dom Helder, Teresa de Calcutá, Chico Mendes, Chico Xavier, podia ser estudado da escola. Não estuda o Dalai Lama. Não estuda esses seres. Não estuda Lao Tse, não estuda Buda, não estuda Jesus Cristo, não estuda Krishna.
Os revolucionários da ética e do espírito humanos não estão dentro da escola. São desconhecidos pelos professores. Não faz parte do currículo. Porque não existe valores humanos da educação e nem cultura de paz no currículo. O que existe é o mercado de trabalho. É a formação tecnicista, desumanizada. O modelo de escola que nós temos vem entre França e América. Na época do regime militar, as forças da educação brasileira do MEC diziam: o que é bom para a América é bom para o Brasil. E aí até hoje a gente tem uma educação robotizadora. Os alunos tudo em série, com número, as disciplinas, as matérias, os graus, até você se formar. Técnicos e técnicos, técnicos e técnicos. As escolas estão preocupadas com excelência pedagógica, mas não estão preocupadas com excelência humana. As escolas preparam o homem para a vida, mas não preparam o homem para viver. Não sabemos lidar com sentimentos, com emoções, com valores, com ética. Só lá no finalzinho da profissão, quando você vai fazer parte do conselho de ética, assina os documentos básicos e pequenos. Não tem cultura de paz nas escolas. Ainda são escolas com modelo de fábrica, que apita a sirene. E os alunos todos correm para a porta e dizem assim: soltou. E ficam doidos para ir embora. Porque as salas, às vezes, são celas de aula. E ainda vale as coordenações estaduais nos municípios têm o título de delegada escolar, ou delegado. E o conteúdo está atrás da grade curricular. São termos que não se perderam. Ainda são vigentes. Alguns especialistas dizem que mais importante do que novos sistemas econômicos, novos governos e novas tecnologias, nós precisamos, para mudar esse mundo, de novas escolas, de um novo modelo de educação. Não é nova no prédio, é no que se ensina, no que se faz ali dentro. Alguns seres excepcionais deram sinais disso. Mahatma Gandhi foi numa escola na Índia que o dono da escola disse que era um modelo. Disse: Mahatma, eu quero lhe apresentar a escola modelo da Índia, de maior estrutura, arquitetura, tudo com identidade. Mahatma Gandhi foi conhecer com ele. Aí disse: aqui é a sala de física, estava tudo decorado de átomos, de elétrons, de campos. E tinha um homem, um professor de jaleco, Mahatma Gandhi, disse: o senhor ensina o quê? Ele disse: eu ensino física. Aí foi para a área de química, chegou lá, estava a tabela periódica com os elementos químicos. Tinha um outro professor com um jaleco, disse: o senhor ensina o quê? Ele disse: eu ensino química. Quando chegou na de biologia, tudo decorado com célula, tornou a perguntar ao dono da escola. Ele disse: mas Mahatma, por que sua pergunta é tão óbvia? Eu lhe levo na sala, digo que é sala de biologia, o professor está lá, o senhor está perguntando o que ele ensina aqui? Ele disse: porque você me disse que sua escola é modelo. Ele disse: mas não é? Ele disse: é porque até agora nenhum dos seus professores me disse que ensina crianças. Eles ensinam disciplina. As escolas do mundo ainda é assim. Os professores não ensinam almas, não ensinam crianças, não formam consciências, ensinam disciplina. Fragmentação. É um monte de informação na cabeça do estudante, ele que se vire para saber o que é que vai fazer com aquilo. Coisas que a gente nunca vai usar no resto da vida. Quem lembra aqui das frações ordinárias do ensino fundamental? E quem se lembra das datas das guerras, o que aconteceu nesse período? Que valor humano teve isso? É uma engrenagem sofisticada para justificar o currículo. Precisamos de educação com valores humanos, para que a instrução do mundo receba a cultura de paz nos seus contextos. Precisamos de cultura de paz nas escolas. E mais ainda, urgente, educação em valores humanos.
Porque a educação que está aí não muda. Aliás, isso é senso comum. Dizer que a educação transforma o mundo é senso comum. Um dos maiores educadores do mundo, Paulo Freire, diz isso: educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas mudadas transformam o mundo. Essa é a lógica. A educação que não transforma o homem não educa, instrui, robotiza. Forma competidores, exacerba o egoísmo, potencializa a segregação, a separatividade, a competição. Isso se vê na época do vestibular, um olha para o outro, tudo é concorrente. O competidor não é um construtor de soluções para o mundo. Ele é um desagregador. Quem coopera, reúne. Quem compete, separa. Educação não transforma o mundo. Como Paulo Freire era lúcido. Educação muda pessoas. Será que essa educação que a gente tem muda pessoas? Por isso que essa educação que está no mundo não vai transformar o mundo. Mas incrível no Livro dos Espíritos. 150 anos antes de Paulo Freire. Olha o que Allan Kardec diz. Há um elemento que não se costuma levar ou pesar na balança. Esse elemento é a educação. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Ele era educador. Veio da escola de Pestalozzi. Quando conheceu o fenômeno espírita com 52 anos de idade, ele era um excelente pedagogo. Allan Kardec foi um gênio da educação do seu tempo. Com 24 anos de idade, ele escreveu o primeiro livro para alterar a estrutura de ensino da gramática francesa e o governo adotou. E ele sabia o que dizia aí. Ele já não misturava educação com instrução, como Paulo Freire, Moacir Gadotti, os grandes educadores também não misturam. Continua Allan Kardec, em outra passagem do Livro dos Espíritos. O egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Contudo, pode ser longa a cura. Ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por esta educação que tende a fazer homens instruídos, que é a do mundo, mas a que tende a fazer homens de bem. As escolas do mundo não estão preocupadas em fazer homens de bem, estão preocupadas em formar bons técnicos, que no futuro vai ser homem de bens, e não de bem. Ela está conduzida pela força do capital. Veja como a percepção espírita viaja na frente do tempo. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caráteres, como se conhece a de manejar inteligências. As escolas conhecem a de manejar inteligência. Enche o cérebro do conhecimento, mas não faz nada pelo coração, pelo sentimento, nem pelos valores. Não se toca nesses assuntos no ambiente escolar. O ser humano não é só informação tecnocrata, tecnológica, histórica, geográfica, matemática. O ser humano sente, ama, sofre. Somos muito mais sentimento do que inteligência. E se a gente botar na balança bondade, sentimento, amor e conhecimento, o que pesa mais para a humanidade? Conhecimento por conhecimento sem amor,
Sem bondade, deu a bomba, trouxe as armas, as guerras, o aborto, a droga e a drogadição. A farmacologia destruidora. As máfias de dominação popular, de exploração do homem pelo homem. O conhecimento sem educação trouxe isso. O homem instruído, sem educação, fez a bomba atômica e explodiu em Hiroshima e Nagasaki. O homem educado e instruído fez a bomba de cobalto e matou o câncer. Precisamos de educação em valores humanos, cultura de paz das escolas. Diz Frederico Maior, um dos diretores da Unesco, as guerras nascem no espírito dos homens. E é nele, primeiramente, que devem ser erguidas as defesas da paz, para poder a gente evitar a guerra. A escola poderia ser um grande ambiente, pode ser, o espaço de construção da paz, porque é nas escolas que nós alcançamos o espírito dos homens. Se as escolas ensinassem crianças, e não as disciplinas. Se os educadores formassem consciências, e não somente as profissões. Qualquer estudante passa mais tempo na sua escola do que com seus pais. E o professor exerce uma influência enorme sobre eles. Nenhum aluno, nenhum de nós esqueceu aquele professor que deu um elogio. Às vezes a opinião do professor, uma defesa justa, um elogio, muda o destino. Faz a gente caminhar para uma vocação, induzida por ele. Mas nós não conhecemos isso. As escolas não cultuam isso. É lá nesse ambiente que pode ser feita alguma coisa. O nosso movimento caminhou nessa direção. O Move Paz, com as Casas da Paz, com os voluntários, durante anos fomos montando um projeto. Hoje temos um kit com 34 peças pedagógicas. Nós capacitamos professores, diretores, coordenadores de ensino, de escolas públicas e particulares. Implantamos o que chamamos de Semana da Cultura de Paz nas escolas, é um intensivo. A gente troca as aulas de segunda a sexta e implantam aulas extraordinárias. Os professores de disciplina de matemática, português, geografia, história, todos saem da sua disciplina e passam a ser professores de paz social, paz ambiental, paz interior. Ele entra no nível didático diferenciado porque o conhecimento da paz para ele é tão novo quanto é para o aluno. E o professor, durante essa semana, deixa de ser professor, porque professor hoje não é mais professor. O professor que se acha professor está no lugar errado. Ele é, no máximo, orientador de estudos. O tempo do professor é quando o aluno saía de casa com informação zero e ia para a escola buscar tudo. Hoje, qualquer aluno que tem a TV a cabo, internet, o pai assina a revista semanal ou jornais, ele sai de casa com muito mais informação do que vai buscar na escola, mais agradável, mais saborosa, e qualquer opinião do professor pode ser contestada e contrastada pela do aluno. A maioria dos professores ainda é do tempo daquele diploma que orgulhou muita gente aqui dessa plateia, de datilografia. Quem está rindo é que se lembra do ASDFG. A última fábrica de máquina de datilografia fechou em 1994. Quem tem em casa tem história. Se alguém perguntar a você na rua qual é o seu e-mail e você não tiver, é uma humilhação. Porque hoje um homem sem e-mail é meio homem. Os alunos estão no mundo da internet, na conectividade. Ontem o Celestino estava brincando aqui, dizendo, cadê um menino de 5 anos para resolver esse problema? E resolve mesmo. Eu me lembro quando uma amiga minha comprou uma impressora daquelas matriciais. Eu estava com o filho dela no carro, com aquele celular Motorola ainda que pesava quase meio quilo, que a gente carregava o dia todo para dar uma hora, a bateria. E ela ligou desesperada e disse, Clóvis, chama Luiz, passa depressa para ele. Eu passei, e ela disse no telefone, eu pude até ouvir, o telefone era alto. Ela disse, meu filho, já tem 5 metros de papel do lado de fora, e eu não consigo parar a impressora. O menino de 9 anos disse, mamãe, puxa a tomada.
O grande problema é que nós somos uma geração que tem um HD carregado de informações, o nosso HD está cheio, informações que não presta mais, e a dificuldade é que a gente não quer apagar o HD. Os meninos estão com o HD virgem, rodando ligeiro, rápido, com uma velocidade incrível, porque eles são da geração da informática. Quando a mulher está grávida, que vai fazer ultrassom, já vê o bebê lá, ele já está se comunicando tecnologicamente com o mundo externo. Ele já respira tecnologia, a gente não. Na nossa juventude, para ouvir uma quantidade de música por dia era o maior trabalho. Imagine Saulo, com seus mais de 80 anos, deve ter alcançado aquele rádio AM com antena de arame em cima da casa. E o maior programa de sucesso era as radionovelas 6 horas da tarde. Pegando com chiado do rádio AM de madeira, com válvula. Hoje quem tem um telefone inteligente tem o mundo na ponta dos dedos. Estamos numa outra humanidade. Tudo mudou nos últimos 30 anos. Estamos na terceira onda do mundo. A primeira onda foi agrária, durou atrás de 3.000 anos. Depois passamos pela onda da industrialização, 300 anos. A onda da telemática foi quando o computador se casou com o telefone e só tem 30, 40 anos. De lá para cá tudo mudou, só não mudou uma única coisa: a maneira do professor ensinar. Ainda é jurássico, antigo e ruim. Tomamos cuidado para que a cultura de paz não chegasse com essa coisa ruim. Aí tentamos botar sabor no saber. E o professor é obrigado a exercitar uma outra prática, deixa de ser professor para ser orientador de estudos. Tudo é novo para ele. Ele não sabe nada do kit. Ele não conhece os pacifistas. Eu chego nas plateias assim de 600 professores e pergunto: quem viu Mahatma Gandhi, um filme? 2 levantam a mão. Ninguém pode ser educador sem assistir Gandhi. Quem quer ensinar a cultura de paz e uma educação com valores humanos não pode desconhecer o poder da força da paz e da não violência. As 2 éticas para mudar o mundo. 2 tecnologias de inteligência que transforma qualquer pessoa, por mais violenta que ela seja. Não violência, palavra nova. Só se escreve com um traçozinho no meio, palavra composta. Vem do sânscrito, da palavra ahimsa, que quer dizer não violência. O nosso idioma tem 300 verbos derivados do sânscrito. O idioma português tem fonte no sânscrito, porque nós viemos do latim. E o latim é a língua originária da gente, mas o latim veio do indo-europeu. O indo é de Índia, e é lá que está o sânscrito. A palavra não violência é o contrário, é a tradução literal, aliás, de ahimsa, quer dizer não violência, que é o contrário de rinsa. Rinsa sem o A é igual a sangue, dor, sofrimento e morte. Ahimsa é o não. O mesmo o não de anormal, o A é igual a não, no sânscrito e no idioma português, que é derivado dele. Ahimsa, não violência ativa. Esse ensinamento de ahimsa vem de mais ou menos 900 anos antes de Cristo, da bacia do Ganges, com um ser espiritual notável chamado Mahavira, depois de Pajna, que deles derivaram o ensinamento dos jainistas ou dos viajeiros espirituais. Depois também ali pela bacia do Ganges, 600 anos antes de Jesus Cristo, bebendo na fonte desses seres, nasceu Siddhartha Gautama, o Buda, que pedagogizou a ahimsa para o budismo e para o mundo. Buda deixou muitos discípulos e ensinou não violência ativa. Mais tarde, o século XX, contrastando com a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler assolava o mundo com sua ferocidade brutal para matar, o mundo via Gandhi, mas não enxergava. Era o contraponto para a resposta do mundo contra a guerra. Mahatma Gandhi libertou a Índia, conseguiu a independência, enfrentando o exército mais armado do mundo, que foi o exército inglês, sem pegar na arma e sem produzir um ato de violência, usando a ahimsa, não violência ativa. A não violência ativa pega vários princípios. Um deles é desobediência pacífica, que é chamado de pirraça da paz. Você não obedece, não reage,
não agride, e mesmo apanhando, continua desobedecendo. Mas não agride de novo. É agredido e não reage, mas desobedece. É coisa para gente valente. Vou dar um exemplo como é isso. Gandhi deu isso quando ele era advogado, perto de 30 anos. Estava na África do Sul. Leu Satyagraha, que uma das coisas é violência, a não violência está junto com a verdade. É uma pedagogia maravilhosa. E Gandhi se assombrou como ele era hindu. Estava na origem da cultura dele, ele não conhecia aquilo como advogado, porque ele foi formar em Londres. Fez direito lá. Ele quis testar se a ahimsa funcionava. Além da desobediência pacífica, os mestres do ahimsa dizem: quando alguém lhe agredir, você devolve 3 valores: brandura no olhar, ternura na voz e compaixão no sentimento. Ternura no olhar é o seguinte: a pessoa lhe dá uma bofetada, você olha para ele com cara de apaixonado. Isso é ternura no olhar. Veja como é difícil. Brandura na voz é você não se exaltar, nem com a voz. Pense, é você não perder a tranquilidade. Compaixão no sentimento é não ficar com ódio do agressor. Olha que coisa difícil. Amigos, isso não é fácil. Mas Mahatma Gandhi lendo aquilo, eu vou ver se isso funciona. Chegou no passeio e desobedeceu ao soldado. Disse: o senhor tem que ir para o outro lado. Aí ele falou assim: eu não vou. Mas cheio de ahimsa, né? Sem desaforo, tranquilo. O policial disse: o senhor tem que ir porque é lei. Ele disse: eu sou advogado. E como advogado eu sei que existem leis injustas, eu não cumpro leis injustas. Esse passeio é para o branco, o senhor é preto. O preto é do outro lado. Ele disse: eu não concordo com isso. Mas o senhor tem que ir. Se não for por bem, vai por mal. Ele disse: eu não vou nem por bem e nem por mal. Desobediência pacífica. Aí o soldado disse: eu vou ter que lhe bater. Ele olhou para o soldado, botou assim, uma brandurazinha na voz, uma ternura na voz, uma brandura no olhar, e disse assim: se quiser bater, pode. Mas daqui eu não saio. O policial deu um passo para trás, pegou o cacetete e deu uma cacetetada segura nele. Ele disse que viu tudo rodar. Baixou a cabeça assim, respirou fundo, doeu e muito. Ele pensou: eu acho que a minha ternura foi pouca. E a minha brandura na voz foi muito fraca. Eu não odeio esse homem. Eu nunca vi ele. Ele está cumprindo uma lei errada. Eu vou desobedecer. Aí o homem: o senhor vai ou não vai? Ele disse: não vou. Aí o homem disse: então vai ter, eu vou ter que lhe bater de novo. Aí ele deu um passo para frente, olhou nos olhos do homem e disse: se quiser bater, pode, mas daqui eu não saio. Aí o homem deu 2 passos para trás e levantou o cacetete com vontade. Aí Gandhi disse que ele baixou o joelho. Ele viu ficar tudo escuro. Quando ele voltou, olhou, tinha o óculos com a armação inteira, mas o vidro quebrado. Ele lembrou que a armação era a cara, enrolou o óculos, botou no bolso. A camisa suja de sangue, que partiu o supercílio, pegou o lenço, segurou. Lá embaixo ele disse: eu acho que eu ainda consigo botar mais um pouquinho de brandura na voz. Não odeio ele. E pensou: vou olhar para ele como olho nos olhos de um pai. E vou falar como se fosse um filho. Fez essa imagem. Cheio de compaixão no coração, sem ódio nenhum, se levantou segurando um lenço com sangue. Sereno, impávido. Disse ao homem: se você quiser bater de novo, pode. Mas daqui eu não sairei. O homem bateu o cacetete na mão, ficou olhando para a cara dele, olhou para um lado, olhou para o outro, não vinha ninguém. O homem desistiu e foi embora.
Mahatma Gandhi diz que naquela hora deu vontade de pegar um alto-falante e sair gritando para o povo: a ahimsa tem poder, não violência funciona. Porque ele tinha lido no Satyagraha que se você devolver aquele agride, ternura, brandura e compaixão, o agressor desenvolve por você um respeito tão grande que tem vergonha de continuar te agredindo. Isso é o que Jesus ensinou quando disse dar a outra face. E até hoje muita gente não entende. Não é dar outra face para bater, é dar outra face da agressão, da não violência ativa. Porque ele foi professor de cultura de paz e de não violência. Por isso Jesus dizia: não resistais ao malvado. Porque se você oferece resistência a quem te agride, você está jogando gasolina para apagar o incêndio. Buda e Mahavira aprenderam a não violência olhando a natureza. Eles olhavam as árvores que resistiam à neve e que não dobravam para a neve descer. A neve se acumulava, arrebentava o galho e a árvore morria depois que via o sol. Mas tinha árvore que descia o galho, a neve escorria. Quando acabava a neve, subia de novo. Isso é não oferecer resistência. Eles olharam as artes marciais. Um campeão de karatê bota 5, 6 tijolos, dá um golpe e quebra, porque o tijolo oferece resistência. Mas nenhum campeão de karatê quebra uma espuma ou uma almofada. Porque ela não oferece resistência, ela produz o abrandamento. A única resposta para a não violência, para a violência do mundo, é a não violência ativa. As pessoas veem essa palavra não violência, pensam que ela é ausência de violência, contra a violência, anti-violência. E na verdade não violência não é ausência de nada, ela é a presença de uma força poderosa que é a força da paz. Nós não conhecemos o poder da força da paz. Mas os grandes seres, se olharmos direitinho, os grandes espíritos todos foram pacifistas. Todos os mais altos da espiritualidade não foram agressores, foram brandos e pacíficos. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e pacífico. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Gandhi foi manso e herdou a terra dele. Foi fundamentado nesses princípios que a gente escreveu o projeto Paz pela Paz e Não Violência há 24 anos atrás. O Movimento Paz nasceu em novembro de 91. Em 92, a gente começou a escrever o projeto. Terminamos ele com 14 ações, depois virou 21. Pensamos no Paz pela Paz porque é a paz em favor dela mesma. A paz não precisa ser contra ninguém. A violência é que é contra. O movimento pela paz é construtivo. Ele não pode ser destrutivo. É a paz por ela própria, paz pela paz, paz em favor de si mesma. O nosso movimento até hoje não é contra nada nem coisa nenhuma. Porque quando você quer ser contra, você se torna combativo. Quando você se torna combativo, você se torna violento. É incoerente. Então esse trocadilho nasceu no final de 91. Eu fui para a Índia em 92. E a gente nasceu o movimento, porque eu fui fazer parte de uma conferência em minha cidade que passava por uma onda de violência e mataram o estudante de engenharia Frederico, filho do professor Raimundo. Era um palco imenso, 3.000 pessoas, os estudantes querendo botar o policial preso, que já tinha muitos homicídios na cidade. E eu estava com a cabeça cheia de Índia, cheia de Mahatma Gandhi, perto de viajar. Isso era mais ou menos novembro, começo de novembro. E tinha vários palestrantes, delegados de polícia, prefeito, secretário de segurança, comandante, gente de todo canto. O único palestrante ali que não era policial ou executivo da segurança era eu. Eu mudei minha palestra toda. E falei dessas coisas. Se a nossa cidade está numa violência imensa, a gente tem que desenrolar o novelo para entender qual é a causa disso. Todo mundo falava em piatura policial, trazer mais cadeia para botar preso dentro. Abrir presídio, reatividade, combate, enfrentamento. Era esse o discurso. Se a gente não vai fazer nada pela paz, nós não vamos trabalhar na causa, na nascente de tudo isso. Eu fui falando dessas ideias de Gandhi.
Quando eu terminei a palestra, veio assim umas 60 pessoas junto de mim, pensando que eu tinha um projeto. Pensando que tinha algum movimento, eu não tinha nada, era sexta-feira. E eu estava me preparando para viajar. Para não perder o fluxo, disse, tem alguma reunião? Eu disse, tem, segunda. Marquei na aventura para não perder aquele povo. Tinha umas 60 pessoas interessadas. Um bocado de gente vítima de violência, cheia de cartaz, cadeia para o assassino, justiça, estava todo mundo eufórico. Eu marquei numa clínica que eu estava construindo. E o médico era meu amigo. Liguei para ele assim que saí dali para dizer que eu ia usar a clínica dele, o auditório do terceiro andar, às 6h30 na reunião, para criar um movimento. E ele disse, olha, vai ter uma vacinação lá, mas a gente vai ver o que faz. Eu boto a vacinação embaixo, você vai usar o auditório. Eu transfiro o auditório. Quando eu cheguei lá, tinha tanta gente, que eu cheguei para o porteiro e disse, olha, esse povo da vacina que está aqui, você avisa a eles que o auditório lá em cima vai ser do Encontro da Paz, a vacina vai ser no primeiro andar. Ele disse, não, senhor Clóvis, o doutor cancelou a vacina. Essa turma toda aqui é do negócio da paz. Eu disse, o quê? O auditório não cabia. A ansiedade das pessoas por alguma ideia, por alguma coisa, era tão intensa que quase tinha o dobro do povo. Porque um foi chamando o outro. A gente entrou no auditório, usou a rampa, a recepção, corredor, todo mundo ali escutando. Eu inventei de sexta para segunda o termo Paz pela Paz, algumas ideias básicas, e nasceu ali, o turma ficou reunindo toda terça-feira, eu fui para a Índia. Quando eu cheguei na Índia, eu vi um movimento belíssimo. Os indianos estavam em greve, os hindus estavam em luta civil com os muçulmanos. A gente descia do aeroporto e tinha que ir direto para o hotel escotado. Isso era fevereiro de 92. Os hindus estavam jogando querosene e gasolina debaixo das lojas, baixava a porta, trancava de cadeado e tocava fogo, com os funcionários e os donos da loja dentro. E os muçulmanos estavam matando o filho dos hindus nas fogueiras acesas nas praças, crianças mortas na fogueira. A gente não podia assistir isso, os policiais levavam a gente guiado até o hotel. Quando deu 6h, eu vi um garçom todo simpático, se transformou, vestiu um punjabi, que era aquela bata branca com cordão no meio, e tinha o rosto de Mahatma Gandhi no peito, e embaixo escrita Ahimsa. Eu disse, o que é isso? Ele disse, eu sou do movimento da não violência ativa, e hoje nós vamos sair na rua para apagar as fogueiras e pedir paz na Índia, contra a guerra civil. Conversamos ali, ele me disse, tem muita gente infiltrado, é a força de Gandhi que está no coração do povo hindu. Eu disse, rapaz, o que eu faço para ir com você? Ele disse, o senhor não pode ir não. Ah, porque tem que ter passaporte, se eu perder na rua, eu disse, eu boto dentro da minha cueca. Mas tem que ter uma roupa dessa. Ele disse, quanto custa? Ele disse, 150 rupias. Eu disse, eu compro uma roupa. Aí lá ele tem um negócio de pegar na mão, não sabia, ele pegou em minha mão, disse, vamos comigo, para o senhor não se perder, pegou na minha mão. Quando eu vi um bocado de indiano de mão dada, eu disse, aí não estou nada demais. Mas estranhei, ele segurando minha mão, eu tentava soltar, ele segurava. Quando eu vi vários indianos andando na mão de mão, aí achei normal. Quando eu cheguei assim, umas 6h30 para 7h, deram um blackout na rua. O pastor falou isso para ele, faltou luz. Ele virou para mim e disse assim, não, faltou não, foi de propósito. O presidente da companhia é do movimento, mandou desligar. Aí apareceram uns 10.000 jovens, tudo vestido, e cantavam uma frase assim, Ahimsa, Ahimsa, peace, peace, Ahimsa, Ahimsa, peace, peace. Eu falo isso, recordo e me emociono. A Ahimsa era não violência, paz, paz, não violência, paz. Tinha uns cartazes. A Índia não é só dos muçulmanos, é também dos hindus. Em nome de Gandhi, do Mahatma, nos amemos como irmãos. Eram as crianças, os jovens fazendo aquilo. Segurando a garrafa PET cortada com a vela dentro para clarear, e muitos segurando uns baldinhos de água e garrafa de guaraná, cheio de água que eu não sabia para quê. Iam nas fogueiras e começavam a jogar água e apagar. Eu vi que aquilo podia ser organizado. Voltei para o hotel e disse, a gente pode organizar a paz. Eu já fiquei doido para voltar, para juntar o grupo, que estava faltando ideia. Quando o voo voltou de Londres, eu fiquei andando no avião, doido para chegar. Quando eu cheguei no aeroporto, liguei para todo mundo, a gente reuniu, todo mundo pensando que ia mostrar a viagem. O assunto foi o movimento da paz. Nascemos, fizemos a primeira caminhada pela paz. O slogan foi criado, paz pela paz, para ser uma coisa forte, já tinha deixado e a coisa floresceu. Fizemos a primeira caminhada, deu 1.000 pessoas. Eu fiz 100 camisas, sobraram 12. Não saiu nem na imprensa e a gente naquele tempo esqueceu de levar a máquina fotográfica. Ficou na memória indelével do coração. Segundo ano, 3.000.
Aí era um carro de som com uma fita cassete. Uma fita cassete com as músicas que a gente selecionou do Cancioneiro Popular Brasileiro, que tocava com letras de paz, para não ter música gospel. Porque a música gospel separa mais do que agrada. O gospel católico só junta católico, o gospel protestante só junta protestante. E se você for fazer mesmo, botar um tamborzinho da Umbanda para fazer aquele afasta todo mundo. O povo mais desunido são os religiosos. Aí nascemos, o coração do movimento, chegar nas escolas. Pensamos no projeto para nas escolas. Aí a terceira caminhada, vamos botar um trio elétrico. Porque na Bahia, você sabe, né? Música puxa trio. Porque a primeira deu 3 mil, a segunda deu 9 mil. O maestro que tinha me ajudado disse: professor, o que é que você vai fazer o ano que vem? Acabou a caminhada, todo mundo ali se abraçando. Ele disse: olha, a primeira deu 3, a segunda deu 9. Se o senhor botar carrinho de som, vai dar 18, 20 mil pessoas aqui na rua. O carrinho de som já não aguentava puxar 9. E a gente tocava 3 músicas. E aí, no meio das 3 músicas, a gente cantava 10 vezes: paz pela paz, paz pela paz. 10 vezes a multidão repetia. O locutor, inexperiente ainda, com a cultura de violência na cabeça, quando chegou assim na terceira música, na terceira cantada da virada, ele falou: agora o nosso grito de guerra. Eu saí da multidão, entrei no carro de som e disse: você está falando grito de guerra? A gente está na caminhada pela paz. Ele não perdeu o rebolado do próprio microfone. Disse: ato falho, meus irmãos, é grito de paz. E a gente foi aprendendo. E aí o movimento cresceu. Nós chegamos a 80 mil pessoas em 98. Aí eu comecei a procurar os artistas, desde 96. Quando a gente chegou a 40, 50 mil pessoas, eu procurava os artistas. Procurei Nando Cordel 3 anos. Para achar Nando Cordel era coisa mais de marcou, desmarcou, não dava certo. Eu acho que ele achava que eu era do movimento estudantil. Aí não queria se envolver muito. Até que a gente se encontrou. Calhou que em 98 eu fui visitar Chico Xavier. Na casa dele, caminhada deu gente, saiu nas manchetes, a gente parou a cidade com 80 mil pessoas e não tinha artista famoso. Aí eu estou lá na mesa com o Chico e mostrando aquelas fotografias, uma alegria. Eu levei uma fita cassete, arrumei um vídeo lá com a turma da casa para ir assistir a caminhada. E o Chico demorou de sair do quarto, vocês não imaginam, o Chico aí cochilou. Cochilou em cima das fotografias. Eu fiquei numa frustração terrível. Aí eu olhei para ele, olhei para Neuza Arantes, que estava do lado dele, fomos no fundo do quintal ali, que o Saulo deve lembrar, tinha a mesinha que ele reunia, com aquela toalhinha de plástico, era a casa de BNH, casa de Uber. Chico morava numa casa de BNH, de bairro pobre, casa popular. Aí tinha a cozinha e o quintal. Eu estou lá no quintal, tomando um suquinho de goiaba. Disse: mas Neuza, o Chico dorme na hora que eu vou mostrar uma coisa dessa. Aí ele disse: olha, Clóvis, a pressão dele deve estar baixa. Fique tranquilo, daqui a pouco ele volta. Ele vai te chamar e conversar, ele volta ao normal, ele está bem doentinho. Ele só atendeu porque foi tu, não está atendendo ninguém. Se dê por sorte. Era a fase que ele estava muito doente, o povo dizia que ele ia morrer, ele enterrou um bocado de gente que dizia que ele ia morrer. Aí daqui a pouco a gente ouve a voz dele lá dentro, baixinha: Neuza, cadê o Clóvis? Aí a gente voltou, ele estava tomando um suco de goiaba. E ofereceu a ele: você quer? Ele disse: não, quero água gelada, fria, meio a meio. Botou água, eu sentei na cabeceira da mesa, ele de um lado e a Neuza do outro. Ficou aquele silêncio, ele olhou para o horizonte, aí olhou para a Neuza e disse assim: Neuza, minha pressão não está alta hoje não. Olhou para mim e disse: Clóvis, eu também não estava dormindo não, viu meu filho? O que nós comentamos lá no fundo. O Saulo viu a surpresa quando ele disse: vai buscar a sua equipe, estava escondida a equipe dele. O Chico tinha essa coisa incrível. Ele era médio mais nos intervalos do que no momento principal. Isso aqui encantava com o Chico. E aí ele disse: isso era 98. Meu filho, uma força de paz se aproxima da terra. E essa força se aproxima tem 10 anos. E ela está cada vez mais próxima. Uma quantidade enorme de pessoas que estão reencarnadas no chão do planeta já sintoniza com essa força de paz.
o movimento de vocês que vem do Nordeste, do estado mais pobre do Brasil, onde tem a fome e a miséria, que é o maior tipo de violência que existe. Nasce o Paz pela Paz. Aí ele começou a falar do movimento, como se ele tivesse assistido às caminhadas pela paz. Eu achei que ele não tinha visto as fotos. Aí ele foi pegando as fotos, chegou lá embaixo de uma e disse assim: olha aqui, Neuza, vai gente de cadeira de roda, vai gente de boleta, mãe dando mama em filho. Disse: meu filho, quando vocês param 6 horas para fazer um minuto de silêncio, em respeito às vítimas de violência, os guias espirituais dos caminhantes, os dirigentes espirituais da cidade, os antepassados iluminados daquele povo se aproximam, é por isso que o povo chora. E o povo chorava mesmo, como chora até hoje. E ele foi descrevendo, ele falou: Neuza, tem que mandar o Caetano Veloso mudar a letra da música, que o Caetano escreveu atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Aí o Chico disse para botar assim, atrás do trio elétrico, vai até quem já morreu, que ficava mais adequado. E ele fazia humor, aquela coisa incrível, eu fui me emocionando, daqui a pouco o Chico chorou. E aí, como ninguém é de ferro, choramos juntos. Aí ele pegou da minha mão e disse: não se preocupe com os artistas não, meu filho, que eu estava doido atrás de um artista. Eles vão chegar que vocês vão ter até o direito de escolher quem vai. 1999, eu encontrei Nando Cordel no caminho, e Nando Cordel foi, pela primeira vez em 99. Musicou o nosso refrão, fez a melodia, a paz do mundo começa em mim, é nosso slogan, a paz pela paz era nosso refrão, são nossas marcas. Primeiro Nando fez uma música meio distante, a gente ficou um dia todo conversando sobre paz, lá na Paraíba. Aí ele fez uma música assim, eu disse: não, Nando, vamos musicar, você tem que botar a música no refrão. E aí no evento do Foresp, ele chegou atrás da cortina e disse: a música já veio, tocou no violão e disse: é essa. Aí um belo dia eu estava dentro do carro com a grande surpresa, ele telefona do estúdio: estamos gravando, escuta aí um pedacinho. Eu me emocionei do carro e ele foi dizendo: tem que cantar aqui Paz pela Paz, a gente bota o quê? Pelas crianças, a liberdade, e foi fechando a música. Depois ele me mostrou o CD, nós lançamos o CD em feira. Em 99, em fevereiro, em março, estava em cima do trio Nando Cordel, Dominguinhos, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Márcia Porto e os meninos de São Caetano. Tinha artista demais, quase o trio não cabia. Chico Xavier estava certo, veio todo mundo. De lá para cá, 38 artistas fizeram parte do movimento. Mas esse não é a ação mais importante da gente. O mais importante é o Paz nas escolas. O Paz nas escolas é o coração. Descobrimos nesse caminho o verbo pazear. E por conta disso a gente se fortaleceu. Nós aprendemos que paz é substantivo. Todo mundo ensinou isso a gente. Ninguém conhece paz como verbo. E pazear é verbo intransitivo presente no dicionário. Eu estava na casa de Márcia Porto em 1998 para 99. Cheio de dicionário, ela fazendo uma cópia de uns projetos que a gente tinha que apresentar, e eu pesquisando a etimologia da palavra paz. Tomei um susto quando eu vi pazear. Verbo intransitivo. Eu pazei, tu pazeias, ele pazeia, nós pazeamos, vós pazeais, eles pazeiam. O que a gente está fazendo hoje aqui na tarde de hoje? Estamos pazeando. Pazear significa construir ou estabelecer a paz e a harmonia. Só que na língua portuguesa não pode existir verbo sem ação. Todo verbo pressupõe uma ação. Então, se paz é verbo, paz não é o que a gente acha que ela seja. O nosso conceito de paz está equivocado. Porque se paz for substantivo, paz é tranquilidade e calma. Tranquilidade e calma é efeito da paz, não é a paz em si mesma. O que você fez para te deixar calma e tranquila que foi a paz em si mesmo. Então, paz é movimento. A paz não é um tributo passivo, a paz é um tributo ativo. A paz é dinâmica. A paz tem movimento constante. Pazear é o verbo esquecido. Aí nós fomos fazer a pesquisa do pazear. Vamos procurar na literatura. Não tinha. E não tem. Procuramos os escritores, 4 internautas, 2 anos de pesquisa. Os escritores mais antigos do Brasil, de Lima Barreto, a Machado de Assis, a José de Alencar. Os poetas parnasianos e os românticos, Guerra Junqueiro, Castro Alves,
Ninguém usou pasear. Cassimiro Cunha, Cassimiro de Abreu, Anteiro de Quental. Ninguém usou pasear. Fomos para os modernos, os contemporâneos. Nem Jorge Amado, nem Carlos Drummond de Andrade, nem Câmara Cascudo, nem Paulo Freire, nem Gilberto Freire. Ninguém usou pasear. Fomos para a literatura jornalística. Nenhum jornalista usou pasear. Fomos para a literatura religiosa, evangélica, católica, ninguém usou pasear. Fomos para a psicografia no movimento espírita, nunca o espírito usou pasear. Incrível. Um verbo tão bonito desse. Uma palavra boa de rimar, de cantar, de pronunciar. Pasear combina com tudo. Por que, gente, a gente não conhece esse verbo? Porque não somos conhecedores do básico da paz, que é a própria etimologia da palavra. Somos analfabetos de cultura de paz. Esse é um diagnóstico que determina a nossa distância da paz. Pasear, o verbo esquecido. O único livro que tem pasear, além do dicionário, é o que eu escrevi, Educação pela Paz. Ele já está em 8 edições, eu fico doido para o povo copiar a palavra, faço palestra, o povo não copia. Ninguém usa pasear, nem numa palestra, nem num artigo. As pessoas fazem uma palestra bonita, mas que ninguém escreve o pasear. Eu estou dando a dica para ver se o Fora Blue bota pasear no site. Aí, quando fomos escrever o projeto, pensando, a escola tem que pasear, porque paz é ação. Calhou que a gente foi fazer a pesquisa do contrário da palavra paz. E descobrimos que o contrário de paz não é guerra nem violência. O contrário de guerra é harmonia. O contrário de paz, sabe o que é, amigos? Inércia. Até no chinês mandarim. Quando estamos na indiferença, na omissão, parados na inércia, estamos contra a paz. Porque paz sendo verbo, é movimento, é atividade. Paz é dinâmica, é vida, é força, é atitude. É porque paz é confundida com passividade. A passividade é cúmplice da miséria e da opressão. O passivo senta e espera, é o indolente. O pacifista levanta e age, é um ativista. Mahatma Gandhi, Steve Biko, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Martin Luther King Jr., Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, todos foram ativistas, nenhum foi inerte. Todos foram ativistas. Foram revolucionários no seu tempo, causaram um impacto social imenso onde nasceram e viveram. Tocaram milhares de pessoas. Nunca pegaram em armas. Foram paseadores notáveis. Aí nos inspiramos com o projeto das escolas. Ficou fácil. Aí temos um acordo. Qualquer escola que faz adesão conosco, que adquire nossos kits, o primeiro verbo da língua portuguesa que o aluno passa a aprender é pasear. E os professores cortam dobrado porque tem que conjugar em todos os tempos e modos, porque não tem ninguém que conjugou ainda. Infinitivo do passado, pretérito perfeito, indicativo do pretérito. Tem que saber em todos os tempos e modos, não tem pasear no lugar nenhum. A pedagogia do projeto nós escrevemos no livro. E no livro eu escrevi um capítulo, Pasear, o verbo esquecido. Inspirado num dia que eu fiz uma palestra para 800 professores no Teatro de Maceió. E quando eu falei pasear, veio um reitor da universidade me procurar do lado do corredor e disse: professor, essa sua ideia de dizer que paz é verbo é uma ideia incrível, todo mundo acredita que é verdade. O senhor devia pegar esse neologismo que o senhor criou e a gente fazer uma campanha das universidades do Nordeste para botar no Aurélio, porque o Aurélio aceita verbetes novos. Eu disse: professor, não precisa não. Já está no Aurélio, desde que a língua é língua, inclusive no dicionário antigo da língua portuguesa. Pasear está lá, ele bateu no nome e disse: mas tem um bom baiano, até falando sério, tu continua brincando. Eu recebo muito e-mail de gente que acha o pasear e me liga depois. Achei pasear no dicionário do meu pai, que não tem capa, isso aqui. Esse homem nunca me escreveu, acho que até hoje ele pensa que é neologismo. Porque não justifica. Nós sabemos todos os verbos da violência: matar, roubar, estuprar, subornar, morder, agredir, detonar, explodir. Mas a gente não sabe o verbo da paz. Nunca ensinaram a gente. Vê como nós somos uma massa humana sem paz. Na ideologia não temos paz. Na cultura não temos paz. No vocabulário não temos paz. Aí
Os publicitários criaram essa marca bonita, que é o livro se transformando em pomba, e nós chegamos nas escolas do Brasil. Somos hoje 565 escolas. Aqui está o prefeito de uma cidade, Santa Cruz do Capibaribe, entregando o kit a 26 escolas, 12 mil alunos. Aqui capacitando 600 professores, lá em Capibaribe. 700 professores na cidade de Teixeira de Freitas, tem 20 dias. A escola Juliana Gara, em Fortaleza, botou os pacifistas na porta. 2,5 metros. Ali no cantinho estou eu, em pé, de junto do rosto da pacifista. Em cima, a escola é toda sinalizada, aí tem 4 mil alunos. Aqui o prefeito entregando 55 kits para as escolas para 26 mil alunos. Aqui capacitando diretores, coordenadores de ensino das escolas de Teixeira de Freitas. 700 livros, cada professor recebe um livro e um kit multimídia com todo o kit virtual dentro de 2 CD-ROM. Ele tem mais de 80 horas de navegação se ele não parar para beber, dormir ou descansar. A ideia é transformar a escola no espaço de construção da paz, e isso é possível. Sai Baba diz que as mãos que auxiliam fazendo paz são mais santas que os lábios que rezam. Um educador que implantou na Índia educação com valores humanos. E o método dele é utilizado na Índia. Nós adotamos. Do livro a gente agrega 8 pedagogias, 4 do Ocidente, 4 do Oriente. E apresentamos isso às escolas. Nunca mais a escola é a mesma. E é simples fazer isso, não tem dificuldade nenhuma. E temos a revista de atividades, e a cultura de paz chega não como uma abordagem interdisciplinar. A paz não deve ser uma matéria paralela, ela tem que chegar como transdisciplinaridade. Porque a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade é o tema pedagógico que usa a França, que usa a América, que usa o Brasil. Mas isso continua entre as disciplinas. A paz tem que chegar permeando tudo. Ela tem que ser transdisciplinar, porque a transdisciplinaridade está além da disciplina. Ela perpassa a disciplina, alcança o estudante. Durante uma semana, os professores exercitam ser professores de crianças, professores de almas. Esse é um projeto que a gente aposta, porque é uma revolução silenciosa. Mudando consciências, a gente pode mudar esse mundo. E as escolas podem ser espaços de construção da paz. A gente reclama, fala que está tudo errado, tem tanta coisa para ser feita, mas o que a gente tem feito? Qual tem sido a nossa contribuição para o mundo ser melhor? Qualquer um aqui pode se tornar um pacifista, ninguém nasce pacifista, as pessoas se tornam. É uma questão de decisão. Um dia, quando um amigo meu chegou e disse: Clóvis, você disse que não é médium nem inspirado, mas nesse projeto você foi iluminado. Eu disse: iluminado pela luz de noite, das madrugadas, que eu fiquei escrevendo. Aí o que levou a fazer isso? Ele disse: foi uma decisão. Cheguei em Manaus, um amigo meu que era radialista da Bahia, foi me entrevistar. Disse: professor, conheço o senhor do mundo da parapsicologia, das pesquisas da mediunidade, do espiritismo, dos debates com o padre Quevedo. Que mosca lhe mordeu que o senhor agora está fazendo de paz? Foi vítima de violência? Mataram alguém de sua família? Eu disse: foi simples, 3 passos curtos. A paranormalidade me levou para a espiritualidade, e a espiritualidade me levou para a cultura de paz. É uma questão de percepção. Quem inspirou o Move Paz foi o Livro dos Espíritos. Quem inspirou a Educação pela Paz foi o Livro dos Espíritos. Esses slides de Allan Kardec que eu passei ontem e hoje inspirou as duas coisas. O problema é de como a gente vê. É questão de olhar, de perceber. Cultura de paz e não violência são tecnologias de inteligência que podem mudar a educação. Pode possibilitar uma educação transformadora, sim. E uma educação transformadora que mude pessoas, muda o mundo. E não é difícil a gente multiplicar isso. Você pode ser um agente disso. Nós temos que falar da paz para as pessoas. Divulgar cada coisa que a gente acha interessante. Conhecer a vida dos pacifistas. Tem uma maneira de você se libertar da indiferença e da omissão. Saia desse evento e tome uma decisão. Olhe no espelho hoje antes de dormir. E pergunte àquela pessoa que você vai ver na sua frente: o que eu fiz pela paz do mundo? O que eu fiz pelo mundo que me recebeu? Eu costumo fazer uma pergunta quando eu falo desse tema. Quem aqui se lembra do nome do bisavô completo? Não vale ter conhecido e nem ele pode estar vivo.
Quem lembra do nome e sobrenome completo, levante a mão. Completinho. 2, 3, 4, 5, 6. Olha, Forebu está aí com quase 500 pessoas, 600 pessoas. Tem alguns faltantes hoje. Mais 6 para uma plateia dessa não chega a 1%. Tem lugar que menos não levanta, viu? Sabe por que a maioria da gente não lembra o nome do bisavô completinho? Nós somos, gente, a terceira geração depois dele. O motivo essencial é que ele não fez nada de muito importante para ser lembrado. A coisa mais importante que o seu bisavô fez foi fazer seu avô, que fez seu pai, que fez sua mãe, que fez você. O Dalai Lama disse que uma das formas da gente garantir nossa eternidade no mundo é fazer alguma coisa para não ser esquecido. Se você for um pacifista, se tornar um ativista da paz, se engajar no movimento, fazer alguma coisa por esse mundo, para que fique melhor para a gente viver. O mundo melhor para nós que somos reencarnacionistas não é para os que virão, não, é para quando a gente aqui voltar. O mundo melhor para a gente poder não só deixar para os filhos, porque a gente fica perguntando, tem que deixar um mundo melhor para os filhos. É importante também você perguntar que filhos você está deixando para o mundo, eles estão lhe olhando. Você é o exemplo deles. Se você é indiferente ou omisso, seu filho vai ser indiferente ou omisso. Se você tomar uma decisão de qualidade, você começa estudando a vida dos pacifistas, entre no nosso site, lá tem informações à vontade, para nunca mais você se livre da gente. movepazbrasil.org. Você navega, tem filmes sobre eles, assista em casa, produz educação na hora de folga, assista com sua família e discuta os filmes de pacifistas. Assista a Gandhi, Teresa de Calcutá, Satya Sai Baba, assista os grandes filmes, os grandes arautos da paz do mundo. Lê os livros sobre eles, o pensamento, a história, a biografia, o que eles escreveram, o que eles produziram. Com o tempo você começa a se associar com pacifista, você fica pensando como pacifista, daqui a pouco você está falando como pacifista, daqui a pouco você está vivendo e agindo como pacifista. É uma decorrência natural. Distante de alguma coisa, nós não chegamos nessa coisa. Precisamos botar esse mundo para pasear. Precisamos nos juntar para que a paz se estabeleça no mundo. Sermos conspiradores da paz, com a mesma determinação que a turma do mal conspira para o mal, a gente pode conspirar para fazer paz. Conspirar para trazer o movimento aqui para Blumenau. Chegar nas escolas de Blumenau. Pode ser um grande espelho aqui da Santa Catarina, do Sul. No Sul ninguém conhece esse movimento, ele está crescente no Nordeste. No interior de São Paulo, Minas e Espírito Santo. É só a gente sair da indiferença e da omissão, fazer alguma coisa. Ler o livro Educação pela Paz. Se engaje, seja uma pessoa ativa. E para lhe convidar para fazer parte mesmo, eu queria encerrar com um poema que está escrito nele. Eu falando do verbo pasear na Paraíba, um repentista e poeta estava na plateia. Foi para casa e me ligou, estava no hotel, quase meia-noite. Professor, peguei aqui um dicionário antigo, estou impressionado que tem pasear. Engraçado que as pessoas me mandam e-mail, dizendo que descobriu pasear junto comigo. Eu me sinto na pós-bomba atômica, dizendo que o ato não existe. Aí eu digo, não, eu já sabia, foi eu que te disse que estava aí. A pessoa liga para mim para me dizer que achou. Fica tão surpreso que não se dá conta do óbvio. Mas esse camarada era poeta, Merlânio Maia, poeta e repentista, um poeta de curso superior, um bom escritor. Eu disse, olha, você é um repentista de alto nível, por que você não conjuga o verbo da paz nas pessoas do plural e do singular, para a gente espalhar nas escolas do Brasil? Era sexta-feira, meia-noite. Domingo de manhã ele foi no hotel com a pérola na mão. Eu botei no capítulo do livro Pasear o Verbo Esquecido e vou ler para vocês para encerrar minha fala. Paseando, diz o poeta, existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso urgentemente tirá-lo do dicionário. Estava tão escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam aqui jaz. O seu nome é pasear, que traduz harmonizar e estabelecer a paz. Na sua conjugação, presente do indicativo, eu paseio. Logo em mim a paz é sujeitativo, e todos ao meu redor percebem que eu sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão e até melhor cidadão, pois conduzem minha paz. Tu paseias, e a vida para ti bela se apresenta, tens o fado mais maneiro, nunca jamais te apoquentas, tua família é mais calma e dentro de tua alma harmonia demais, ao respeito e o calor, a concórdia e a esplendor, pois permaneces na paz. E na terceira pessoa já sei que ele passeia, e sei que da liberdade sua vida está cheia, respeito e não violência são dele a pura essência, ele nunca fica atrás,
se a consciência consulta, vê decência e amor na luta para a construção da paz. E ao chegar no plural, eu, tu, ele, nós fazeamos, a força se faz mais forte, aos poucos nós mudamos a face triste da terra. Já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz. Lutamos por igualdade, por respeito e liberdade, somos bandeiras da paz. Porém, se além de nós vemos que vós pazeais, já passa a ver alegria e harmonia demais, e a terra vai melhorando, todo mundo vai se amando numa corrente audaz, em tão forte aliança, levando tanta esperança, consolida-se a paz. Imagine a maravilha, se eles pazeiam também, acabando a omissão, instituindo esse bem na superfície da terra, transformando toda a guerra com ações fenomenais, construindo a consciência de um mundo sem violência, um mundo de amor e paz. Eu pazeio, tu pazeias e ele pazeia também, e junto nós pazeamos na força do grande bem. A vida de som e dores dos grandes pazeadores nos pergunta, vós pazeais? E até hoje eles pazeiam, não se omitem nem se aleiam para que o mundo tenha paz. Obrigado. Obrigado. As palmas são para a paz. Mas eu queria, antes de encerrar, agradecer aos amigos do Fore Blue, que nos convidou pela terceira vez, para vocês nos aturarem novamente. E aqui a gente tem o prazer de rever os amigos, como o Dr. Ney Prieto Pérez, somos amigos de muitos anos, seu filho, nos conhecemos há mais de 20. Naquelas fotos da Índia que ele mostrou, eu estava lá com ele. Rever o repórter fabuloso, Saulo Gomes, estava ali emocionado, vendo seu vigor, sua memória, seu feito incrível. Ouviu a conversa de um colega que caluniou um homem inocente. Ele fez algo maravilhoso. Ele resgatou o mal feito do colega e fez algo grandioso. Talvez, quando o Chico disse a ele, eu sei que você é quem eu pensava, o Chico devia estar esperando uma compensação. Porque quando aquelas reportagens o difamaram e o caluniaram no Cruzeiro, e ficar em silêncio mais de 20 anos, ele estava muito deprimido, porque deram um golpe nele, foi uma traição. E o Emmanuel chegou para ele, você está triste por quê? Se o senhor não viu que saiu no Cruzeiro? O Emmanuel disse, você saiu no Cruzeiro, Jesus foi para a cruz, o que foi pior? O fato é que o Cruzeiro fechou, acabou a revista alguns meses depois, não chegou a um ano. Não prosperou. Mas o mundo espiritual escolhe algumas pessoas que têm um coração bondoso. Eu acho que o Saulo foi pinçado aí pelos espíritos bons. Assisti a palestra dele ali, cheio de alegria. E admirando esse trabalho maravilhoso do Pinga Fogo, que disse tanta coisa que até hoje ainda repercute. Por trás daquelas narrativas de Chico Xavier, tem uma deturpação dizendo que o mundo vai se acabar em terremoto, as bobagens. Não acredito nisso. E essa data limite, a gente não deve ser tão fixo em ideias de datas fixas. O mundo espiritual não mede o tempo como a gente mede. O mundo da consciência não é geofísico. Existe outra maneira de ver a evolução fora do tempo, fora do espaço. A dimensão da eternidade não é um tempo que nunca se acaba. A eternidade é a ausência total de tempo. Não devemos ser extremados
de não entender. Aquilo que ele falou no Pinga Fogo dos últimos 50 anos, ele tinha razão, era imaginário da época mesmo, tudo deu certo. Mas penso que Chico Xavier ainda é uma grande surpresa para o mundo, foi um médium que foi mal aproveitado pela pesquisa brasileira. A maior antena paranormal do século XX passou e poucos viram. Mas Saulo viu. Viu e fez o que pôde. Então, Saulo, eu fiquei ali vendo, quanto o Espiritismo deveu à divulgação de tudo isso. E como você foi brilhante em convencer Chico e para a mídia, que ele não gostava de mídia. E era difícil de ser convencido. Você não devia estar só na hora. Ele também viu sua alma e se sentiu seguro, por isso que ele foi. E deu tudo certo. Ele me contou que naquele programa ele estava envolvido numa cápsula espiritual invisível que Emmanuel protegeu. Depois ele me disse: meu filho, repare lá na Hebe, eu não estava com aquela cápsula, eu estava todo embotado. Daí ele estava assistido. Então foi uma coisa maravilhosa, um feito, que na época talvez você nem tivesse noção do tamanho. Mas que bom que todos nós estivemos aqui no mundo, na época em que ele estava presente. Um amigo meu um dia me disse: Clóvis, lá no além, quando alguém chega que conheceu o Chico Xavier, o pessoal diz: só ele conheceu o Chico Xavier. Embora ele diga que era só o ciscozinho, que está no final do nome Francisco, eu posso dizer isso agora, que ele está no além, não manda calar minha boca. Mas se ele tivesse encarnado, eu não tinha coragem. Mas eu digo isso. Chico Xavier era um espírito muito mais evoluído do que os espíritos que escreviam por ele. A capacidade de amar dele é que era o diferencial. Ele reuniu o que poucos médiuns reúnem: mediunidade e espiritualidade. Amor. Porque a mediunidade não tem nada a ver com a moral da pessoa. Ela é uma condição psicobiofísica. A mediunidade não significa evolução espiritual em ninguém. Mas Chico tinha as duas coisas. Allan Kardec fala do bom médio e do médio bom. O bom médio é aquele que tem faculdades incríveis, mas tem um caráter duvidoso. Agora o médio bom tem uma mediunidade extraordinária e tem a bondade na alma. Chico tinha uma capacidade de amar diferente. E como ele foi um dos sinalizadores, dos incentivadores do Move Paz, quando Saulo falou aquilo, que ele mandou chamar os colegas, ele armou aquilo tudo escondido, fez certo. Porque o pesquisador faz assim: se der, a gente faz, se não der, está no lucro. Eu me lembrei daquele momento bonito que eu citei na palestra. Não consegui ficar sem contar, nunca contei de público isso. Foi um momento de elevação. E vendo ali Saulo em preto e branco, no tempo que a TV não tinha cor, segurar uma mídia de 4 horas de programa na TV brasileira, gente. Foi um feito que ninguém imagina, uma audiência estúpida. Chico Xavier hoje é o escritor mais lido das Américas. Ele só perdeu para Paulo Coelho até agora. Mas é mais lido na América do Sul, na América do Norte, só perde para 1 ou 2 novelistas de ficção dos Estados Unidos. Suas obras estão traduzidas em 42 idiomas. Imagine quando o Saulo chegou lá naquela data, já tinha nosso lar em japonês. Poderia ser milionário se recebesse os direitos autorais. Mas ele, Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, os grandes espíritos, viveram na contramão do mundo, nunca quiseram coisas para ter, só buscavam espaço para amar. Não tinham apegos às coisas materiais. Eram espíritos construídos em outra realidade dimensional, que amavam as pessoas de um tom diferenciado. Vi muitas vezes as pessoas chegar perto do Chico, aqueles homens corpulentos, fechados. Chegava 1 metro deles, se derretia e chorava. Às vezes eu perguntava: o senhor chorou por quê? Não sei, me deu emoção.
A presença dele irradiava bondade, ternura, alegria. Eu, pelo menos, minhas experiências com o Chico, eu saía de lá diferente. Chegava em casa, eu ficava com vontade de ser bom, de fazer as coisas para os outros. Mas o efeito em mim só durava no máximo 15 dias. Depois eu ficava ruim de novo. Mas a gente ficava impregnado. E uma vez, quem mais me definiu isso? Eu passei assim uns 2 anos querendo saber o fenômeno. Depois eu fui ler nos budistas que eles falam da presença. A presença das pessoas que irradiam amor, luz, bondade, impregna os outros. Mas a cozinheira dele um dia me disse, ouvindo eu perguntar, na hora que eu fui saindo, você veja como às vezes a sabedoria sai dos lábios das pessoas simples. Ela disse, seu Clóvis, olha, eu vi o senhor perguntando o que as pessoas achavam desse dom do Chico, fazer as pessoas chorarem, sorrir, ficar feliz. Eu disse, tu sabe o que é? Ela disse, eu sei. Eu disse, o que é? Ele tem o dom de botar Jesus perto da gente. E ela estava certa. O Chico era mais do que médium, era um ser humano maravilhoso. E eu digo que ele era mais evoluído que os espíritos que escreviam por ele, porque se você estudar a vida de Bezerra de Menezes e a de Chico, veja que o Chico foi maior. Estude quem foi André Luiz, veja que o Chico foi maior. Pega as reencarnações de Emmanuel, a de Chico foi maior. Chico tinha até a capacidade, não Emmanuel e outros escritores, mas ele até melhorava o recado do mundo espiritual, porque ele era um espírito construído. E ele sempre se escondeu disso. E eu sei que ele não gostaria de estar sendo homenageado assim. Mas o Saulo me fez viajar no tempo. E ele foi um pacifista. No nosso kit, nós temos 22 pacifistas do mundo. Quando a escola recebe o kit, esses 22 pacifistas entram numa foto de 50 por 35, em papel colorido, fotográfico. Ele se transforma no patrono da sala de aula. Os alunos não estudam mais na sala 2, 3, 4, 5 somente. Eles estudam na sala Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Steve Biko. Estuda na sala Jesus Cristo, Lao Tse, Krishna, Buda. E estuda também na sala Chico Xavier. Chico Xavier hoje é patrono de mais de 600 escolas em sala de aula. São mais de 3.000 salas. Nós já alcançamos o universo de 640 mil estudantes que estudam a vida de Chico Xavier inteira, todo ano. Como estuda dos outros pacifistas. Ele está no primeiro escalão dos pacifistas do mundo. Mas ele deixou um legado para nós. 425 obras. Depois do seu desencarne já apareceu mais umas 25, 30. Já se fala em 460 obras. É importante a gente perguntar quantas nós lemos. Poxa, Chico Xavier leu todas. Psicografou, reviu e leu para mandar para as gráficas. Os espíritos escreveram com ele até a última hora. A pergunta é, quantos livros dele nós já lemos? Se você sair daqui disposto a conhecer toda a obra de Chico Xavier e ler um livro por mês, você leva mais de 30 anos para conseguir ler a obra dele. Quem duvidar pode começar. 12 por ano, é uma por mês. 30 anos dá 360. Para 420 ainda faltam os aninhos. Chico Xavier não foi só exemplo de caridade, foi exemplo de conhecimento, de cultura, de informação espiritual. Nas suas obras a gente aprende história, poesia, contos, ensaios, apólogos, língua portuguesa, mas aprende também espiritualidade. Às vezes os pais botaram os filhos nas escolas preocupados com a profissão, preocupados com a herança, preocupados com o que vai deixar. Não existe mais herança poderosa, grandiosa, do que você deixar a espiritualidade para os seus filhos. E ela atrelada à cultura de paz, você pode fazer filhos ativistas para melhorar esse mundo. Chico Xavier foi um pacifista, um ativista constante, um homem bom, não revidava as ofensas. Vou encerrar contando a história dele, em 2 minutos. Estava em Uberaba e me contaram isso. Porque a cultura de paz, quando você absorve, não vai tirar da sua vida o conflito.
mas ela dá uma motivação pacífica para você enfrentar o conflito. O problema é que, motivado pela cultura de violência, como o Instituto de Psicologia dos Estados Unidos fez uma pesquisa entre os estudantes e crianças das Américas, envolvendo o Brasil, uma criança dos 4 aos 11 anos, que é o período que forma o lóbulo frontal dele, que ele tem a formação da identidade da personalidade, ele assiste pela TV, pela internet, pelo cinema, 8.000 assassinatos e 100.000 cenas de violência. É um massacre de motivação. Fora os jogos, as histórias infantis, as músicas, a linguagem. Nós estamos rodeados por motivações violentas o dia inteiro. Na hora que você está diante de um conflito, qual é a sua motivação para enfrentar? Violência. Porque aquilo está na sua pele, está no seu hálito. Pois é, um homem foi assaltado lá em Uberaba na madrugada. Olha que história incrível, me contaram isso. E me contaram exatamente assim, teve um assalto aqui na madrugada, não me disseram quem era. E aí o homem saiu para ir no banheiro e encontrou um homem armado com uma arma na mão. Tomou um susto enorme e disse, me dê o dinheiro, senão eu lhe mato. Ele disse, mas eu estou de pijama, eu estou indo no sanitário, se o senhor quiser dinheiro, não está aqui comigo, está lá no meu quarto, na gaveta do criado mudo. Vamos lá que eu lhe dou. O homem disse, vá na frente. Ele foi. Aí ele disse, eu vou abrir, mas não tem arma. Eu sou cristão, não uso arma. Puxou, disse, pega o dinheiro, você mesmo. Ele foi, pegou um envelope, ele disse, não, isso é exame médico. O dinheiro está debaixo. O homem pegou e disse, confira para ver se tem 170. O homem conferiu e disse, está certinho. Aí ele olhou para o homem e disse assim, eu estou vendo que o seu manequim é um pouco mais magro que o meu. Eu recebi umas calças que ficou apertado. O senhor não quer não? Está novinha. O homem disse, eu aceito. Ele foi lá no guarda-roupa, pegou 2 calças. Tem umas camisas também, tudo nova, me deram errado, eu ganhei muita coisa. O senhor quer? Disse, quero. Botou na sacola. Disse, olha, 2h30 da manhã. O senhor não está com fome, não? O homem disse, estou. Quer que eu esquente uma jantazinha? O homem disse, eu aceito. Aí ele pegou lá um lombo, um feijãozinho, uma arroz, botou na mesa. Disse assim, quer tomar um suquinho? Tem um restinho aí. O homem disse, eu aceito. Ele botou, o cara comeu. Ele disse, olha, tem família? O homem disse, tenho 2 filhas. Tem umas coisas na despensa, não quer levar uma cestinha básica, não? O homem disse, eu aceito. Ele pegou feijão, macarrão, umas coisinhas ali, açúcar, fez aquele pacotinho. O homem ficou com 2 sacolinhas caprichadas. Ele disse, como é que o senhor vai sair da minha casa? Ele disse, do mesmo jeito que eu entrei, pulando o muro. Ele disse, não faça isso. São 3h15 da manhã. O senhor vai pular esse muro, vão pensar que o senhor é ladrão. Tome a chave do meu portão. Você abre e todo mundo vai pensar que o senhor é meu amigo, que só tem a chave da minha casa que eu dou. Depois o senhor fecha e joga a chave por cima ou por baixo. O homem disse, eu aceito. O nome do ladrão eu nunca soube, mas o assaltado era Francisco Cândido Xavier. Motivação pacífica. Motivação pacífica para enfrentar o conflito, concordam? Se fosse a gente, chamava a polícia, mandava pichar, bater, vai preso, ela chama, pega o ladrão. Motivação pacífica para enfrentar o conflito. Isso é o que Jesus ensinou e ele viveu e praticou e ensinou a todos nós. Saulo, você quer falar alguma coisa? Eu dar um abraço pela paz. Ok. Com alegria.